Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui hoje nesse quarta reunião do grupo de pesquisa Abrandete IDP, que a gente trata dos temas atuais de direito e processo tributário. O foco que a gente está tendo nesse ano de 2025, dentro do projeto Minas à Integração, a gente está falando sobre a reforma tributária e o federalismo. E finalmente chegamos nessa região maravilhosa que é a região Nordeste, que estimula e que tem essa produção intelectual tão assídua, especialmente dentro da matéria tributária. E eu estou aqui com dois expoentes e grandes amigos, pessoas que eu admiro muito, que eu gosto muito. É, e estou extremamente feliz que eles aceitaram o convite, viu, gente? Porque a agenda deles é extremamente complicada, então eu não poderia estar mais feliz de ter aqui o Antônio Carlos de Souza Júnior, acho que eu nunca falei seu nome completo, Antônio. O Antônio, que é advogado sócio da Queiroz Advogados, doutor em Direito Tributário pela USP, que foi lá que a gente se encontrou nesses mundos acadêmicos, mestre em Direito pela Unicap, professor de curso de pós-graduação do IBET, vice-presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários, Senapred. Além disso, eu estou aqui também com a minha querida amiga que esteve no CARF junto comigo, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, que ela tem esse nome de princesa, né, querida? Mas ela é maravilhosa. A gente teve a oportunidade de estar no CARF juntas, é, mas a Duda tinha muito mais coisa, e eu vou chamar ela de Duda, tá, gente? Não se preocupem, é porque eu não consigo chamar ela de Maria Eduarda. Ela que é sócia responsável pela área tributária da Nunes Costa Advocacia, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduada em Comércio Exterior pela UFERP e com mestrado em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Leiden, na Holanda. Em complementação à sua atuação como advogada, ela atuou por 6 anos no CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e foi julgadora do Conselho Administrativo, CAF, hoje ela é também do município de Recife, né, onde ela é hoje conselheira suplente. E ela foi reconhecida na análise e advocacia maravilhosas. A gente vai falar de um tema muito tranquilo, que não tem quase nenhum debate, uma coisa bem simples da gente tratar, que é a fiscalização e cobrança do IBS e da CBS e os impactos no federalismo na atual estrutura federativa. Então, Duda, Antônio, muito obrigada mesmo pela presença. A discussão hoje vai dividir assim, mais ou menos, gente. Primeiro, o Antônio vai começar falando, ele vai falar um pouquinho, em cerca de 30 minutos. Depois a Duda vai falar mais cerca de 30 minutos, e depois a gente vai ter aí um ambiente de debate, até porque vocês me conhecem, eu não consigo ficar sem falar, então eu preciso de ter esse momento para a gente debater esse tema que é muito espinhoso e com muitos impactos no federalismo e na própria. E aí eu vou falar harmonia entre os entes, eu vou falar esse termo político que foi vendido da reforma, né, Antônio? Vamos falar um pouco sobre essa harmonia dos entes. Gente, obrigada e vamos começar os trabalhos. Então, vou seguir a ordem aqui, vou começar. Inicialmente, não poderia deixar de agradecer, Maísa, pelo convite. E é sempre uma alegria. Você não convida, você convoca, né? Então, estarei sempre presente aqui em qualquer evento, qualquer convite, eu recebo com muita alegria, porque eu brinco sempre, é isso que vale a academia, né? A gente faz bons amigos, consegue interagir com o Brasil todo. E a integração, nossa integração está na academia, então é sempre uma alegria estar compartilhando com você esse momento acadêmico e também profissional na vida, na advocacia, enfim. Eu gosto muito, que eu acho que é o nosso maior patrimônio. E aí, começamos aqui, primeiramente também comentar a minha amiga, Maria Eduarda, vou tentar não chamá-la de Duda também, mas cometerei altos falhos ao longo da exposição, fomos companheiros
no CAF do município de Recife por 2 anos, e sempre uma alegria. É, apesar de morarmos na mesma cidade, nem sempre a gente consegue se encontrar, mas rede social pelo menos ajuda isso, né? Em relação a isso. Então, a gente está sempre acompanhando um ou outro. Mas aqui meu assunto é espinhoso, então eu resolvi focar minha fala especificamente na questão da fiscalização e esses impactos em torno da harmonização e focar também, dentro da nossa temática, no que o federalismo pode contribuir ou pode ser utilizado indevidamente como argumento para defesa de certas pautas. Então, vou pedir autorização Ô, aqui para Antônio, pode já compartilhar? E antes de você começar a sua fala, eu queria. O Antônio foi orientado pelo professor Paulo de Barros Carvalho, então eu queria deixar aqui a minha singela homenagem ao professor que nos deixou aí recentemente, né? É uma coisa que a gente fica. Ai, órfãos, né? Sem a orientação e as conversas dele, né? Ainda que ele já estava debilitado, né? A gente sabe, nos últimos eventos a gente já via. O professor é aí uma referência, merece todas as homenagens. Então, só dando esse parênteses, tá, Antônio? E evidenciando Obrigado. seu brilhantismo por ter sido orientado pelo professor Paulo de Barros Não, Carvalho. foi uma honra, mas foi uma honra. Senti bastante a partida do nosso mestre, mas o que conforta é que ele deixou uma legião de fãs e seguidores e alunos que vão sustentar o legado dele, né? O professor Paulo realmente é tudo isso que você falou e ele realmente tem uma participação muito grande na minha formação. E aí, Querido, se você entra, puder colocar em É, formato eu, de só, apresentação. é isso. eu posso só colocar uma observação? Coincidentemente, eu acabei de ler um artigo seu sobre acordo de não persecução tributária, saiu no Conjur. Achei sensacional. Eu falei, eu acabei de ler o nome, que coincidência. Aqui, parabéns, o artigo sensacional, muito inteligente. Recomendo a todos a leitura. Saiu no Conjur hoje. Desculpa a Ah, intromissão. obrigado, Renato. Obrigado. Em primeira mão, né? Em primeira mão. Saiu hoje mesmo o artigo e é um tema que eu quero, inclusive, debater, né? Para a gente tentar sair dessa, digamos assim, situação de enrascadas nesse contexto da reforma. Mas entrando aqui, qual o grande ponto? Eu gostaria de fazer uma fala introdutória, porque me parece que toda a origem do problema vem daqui, tá? Então, o que tinha no início dessa construção, que começa no CECIF, começa na FGV, CECIF, e vai ao Congresso Nacional? Tinha-se uma ideia de que o IBS fosse um verdadeiro imposto de valor adicionado, valor agregado nacional, e houvesse uma transferência da questão arrecadatória e gestão do tributo para esse comitê gestor, que era um comitê federativo, e toda a autonomia federativa deveria ser exercida dentro de uma ideia que foi concebida é, como um federalismo cooperativo. O que seria esse federalismo cooperativo? A autonomia dos estados, municípios e Distrito Federal seria exercida no contexto do comitê gestor, no tocante à gestão compartilhada desse tributo e a repartição de competências. Então, isso é como é projetado e como chega no Congresso Nacional inicialmente. Na política e na discussão, não foi isso que vingou. Então, existe uma questão que a União não topou entrar nesse comitê gestor, uma série de outras questões, e a verdade é que, no contexto da aprovação, isso deixa de ser um IBS como um IVA nacional e passa a ser pretensamente um IVA nacional mais dual, ou seja, tem um IBS como competência compartilhada de estados, municípios e Distrito Federal, e a União fica ali com um tributo gêmeo, né, copia e cola, mas separado. Até aí se entendia que isso resolvia o problema, era um puxadinho aqui, um ajuste de projeto, e estaria tudo ok.
Mas aí vamos para a emenda constitucional 123, que foi a que é efetivamente aprovada. Então, como eu falei, se cria essa figura de competência compartilhada, né? Ou seja, o federalismo ganha essa figura, né? E não se sabe como ela vai ser compartilhada ainda, né? Estamos aqui em 3 de setembro de 2025 e não se sabe como e qual o limite desse compartilhamento. Mas aqui o ponto central para a nossa discussão é justamente isso aqui. Eu percebo que a emenda constitucional 123 ela acaba sendo um pouco, digamos assim, política na própria sua concepção. Por quê? Porque naquele momento de discussão no Congresso Nacional existia uma contraposição de posicionamento, de teorias em torno do que o comitê gestor deveria fazer. Então, tem a teoria da centralização, né? Ou seja, o comitê gestor é a administração tributária por excelência, então é comitê gestor e ponto. E tem a teoria da descentralização. O que aconteceu? A emenda constitucional, o artigo 156b, ele acaba sendo ensaboado, vamos dizer assim. No caput, você dá a entender que ele será uma centralização, será um exercício exclusivo, mas quando eu olho para o parágrafo, o inciso 5, eu vejo que há, pelo menos para fiscalização, lançamento e representação judicial, uma ideia de descentralização. Então, eu tenho no caput uma ideia de centralização e nos incisos uma ideia de descentralização. Aí já é um primeiro problema. E aí, na época, quando se questionava isso, eu disse, não se preocupem que a lei complementar vai resolver esse problema, vai ajustar tudo, tudo vai ficar harmônico, simples e objetivo. Pois bem, aí vem a lei complementar. E aí eu me refiro à lei complementar, mas a gente não tem lei complementar até o presente momento. O que temos é o PLP 108 de 2024, que está em fase final de tramitação no Congresso Nacional. Já dando um spoiler, que eu vou falar mais à frente. Até ontem tinha 354 emendas ao projeto, eu até separei algumas para debate aqui com vocês, e no PLP esse problema continua. Eu tenho no artigo 2º uma competência exclusiva. Então, quando eu vejo no artigo 2º os incisos 1, 2, são competências exclusivas do comitê gestor. Então, o que eu quero dizer com isso? Só o comitê gestor vai poder dispor, tratar sobre aquele tema. Então, Estado, município, Distrito Federal não poderá tratar desse tema no que se refere à competência exclusiva. Então, editar regulamento único, uniformizar a interpretação, arrecadar compensações, retenções, distribuir produto de arrecadação, decidir o contencioso administrativo, tudo isso é competência exclusiva do comitê gestor. Okay? Mas aí vem, para mim, a raiz do problema que vai ser discutido hoje com vocês. Além da figura da competência exclusiva, ou seja, competência para fazer, foi criada nesse dispositivo, nessa norma, a ideia de uma competência para coordenar, ou seja, você não vai fazer, você vai coordenar. Então, o comitê gestor, nesse contexto, no inciso 6, ele coordena a atuação da fiscalização. Ele é o coordenador da fiscalização, lançamento, cobrança, representação administrativa. Ou seja, ele coordena o que será realizado por administrações tributárias dos estados, municípios e Distrito Federal. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Quer dizer que estamos diante de um imposto que, como todos sabem, ele terá como o critério diferenciador o destino, ou seja, o contribuinte é aquele que consome, ou seja, o destino onde o serviço, a operação com bem ou serviço ela é realizada. Então, isso significa que uma única empresa ela pode ser contribuinte de todos os estados da federação, todos os municípios da federação e até o Distrito Federal. Então, eu dou exemplo sempre de um e-commerce, um Magazine Luiza, uma Amazon. Ela pode, nesse contexto, ser contribuinte de todos os entes. E aí vem a primeira questão. Se todo mundo pode exercer a sua administração tributária, e se o IBS, junto com a CBS, tributos irmãos ali,
ele vai ser nota a nota, operação a operação. Cada destinação da operação pela divisão de alíquota é para aquele município, é para aquele estado da federação, isso significa que eu posso ter uma multiplicidade de interação com as administrações tributárias. Do exemplo da Amazon, do Magazine Luiza, quer dizer que eu tenho que ser contribuinte ao mesmo tempo de todas essas administrações tributárias, então eu posso ser fiscalizado por todas elas, eu preciso preencher obrigações acessórias específicas de todas elas, eu preciso ter algum aspecto específico de cada uma delas. Então, essa é a primeira pergunta que eu coloco, que eu queria discutir mais à frente com vocês. E aí, dentro dessa questão, o parágrafo 8º do projeto do PLP 108, ele diz, não, mas não tem problema, isso vai ser resolvido mais à frente. Podemos definir hipóteses de delegação mediante ajustes, acordos, protocolos e consórcios para deixar isso unificado. E aí eu vi uma primeira pergunta a você. Se não foi resolvido na emenda constitucional, jogaram para a lei complementar. Isso não foi resolvido na lei complementar, jogaram para uma delegação mediante ajuste recíproco. Será que isso vai ter, o ajuste recíproco aqui vai ser efetivamente realizado? Temos uma maturidade federativa para isso, porque eu não vejo isso acontecendo nos convênios do CONFAS. Foi preciso ter uma lei complementar para eliminar uma guerra fiscal para ajustar o que o CONFAS faz. Ou seja, eu estou diante de uma situação em que o próprio CONFAS, ao longo de décadas, não se mostrou o instrumento adequado para resolver esse tipo de conflito. Será que vai ser aqui que vai ser resolvido? Então, me parece que esse tipo de regulamentação está sendo um pouco Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Ou seja, a emenda constitucional, não, deixa para frente, vamos lá. Lei complementar, não, para frente. Então, agora vamos deixar para um ajuste, protocolos e consórcios para que isso seja organizado ou pelo menos racionalizado. Então, é uma outra pergunta que eu estou deixando no ar para vocês. E aí, também nesse exercício da coordenação, foi colocado expressamente que seria vedado a segregação da fiscalização entre as esferas, né? Mas como é que vai ser organizado, se é verdade, né? Então, assim, vem aquela resposta para primeiro, então, quer dizer que não será possível segregar a fiscalização, mas como é que isso vai ser, de fato, organizado, né? E aí, a primeira resposta a isso, né? Está se dizendo que vai ter que haver uma integração desses procedimentos de forma conjunta, coordenado pelo comitê gestor. É isso que exatamente diz o parágrafo 1º do artigo 3º do PLP 108. E aí, essa organização deveria ser feita, em tese, por meio de uma distribuição dos responsáveis pela fiscalização e também uma distribuição dos destinatários das multas e juros moratórios. Porque se cada um tem a possibilidade de arrecadar, então, para quem vai esses juros, para quem vai essa multa, como é que vai ficar esse negócio aqui diante desse contexto? Então, se fala de uma coordenação mediante o sistema unificado, né? E aí, esse mesmo dispositivo, no seu parágrafo 2º, ele diz que o regulamento do IBS, que é de competência conjunta, inclusive, do Comitê Gestor com a Receita Federal do Brasil, deverá definir critérios de titularidade e cotitularidade da fiscalização, né? Assegurada a participação dos entes que se referem na atividade de fiscalização. Então, quer dizer que vai ter que ter um titular, cotitular e intervenientes na fiscalização. Então, quando eu for fiscalizado, ser fiscalizado por todo mundo. Como é que vai ser isso? Né? Vai ter uma fiscalização nacional? Como é que vai ficar isso? No papel está muito bonito, coordenado, mas efetivamente, como é que isso vai funcionar? Então, isso vai ser um antídoto para multiplicidade de fiscalização. Quando eu for ser fiscalizado, eu contribuinte, na posição de contribuinte, eu olho para uma figura de comitê gestor
ou olho para cada administração tributária de um estado, de um município em específico? Então, é uma pergunta que fica no ar e eu tentei achar alguma resposta e confesso que eu tenho mais dúvidas que respostas. Queria compartilhar com vocês aqui nesse momento de debate, né? Outra questão que está aqui no parágrafo 3º, né? Os atos serão exercidos pelas autoridades das administrações tributárias que figurarem como titular ou co-titular da fiscalização. Como vai ser isso? Vai ter um grupo de trabalho, ou o titular vai ser me intimar e o co-titular vai me intimar também, e eu vou ter que responder os dois ao mesmo tempo. Como é que vai acontecer essa coordenação aqui? Mais uma vez, se fala em titularidade e co-titularidade, mas não se fala como isso será exercício. Vai ser um procedimento de fiscalização unificado, ou cada um faz a sua e deposita lá no sistema de gestão unificado? Não se tem uma resposta para isso, pelo menos eu não encontrei nenhuma satisfatória em relação a isso. Mais um ponto, eventual divergência de interpretação na apuração de base de cálculo será tratado em procedimento a ser disciplinado. Veja o problema. Então, eu tenho um titular, co-titular, e dentro desse contexto eu tenho o titular que quer me autuar e o co-titular que acha que eu estou certo. Como é que vai ficar esse negócio? Então, eu, contribuinte, eu vou ter que estar ali no meio desse fogo cruzado, e aí vai ter que ter um procedimento de harmonização ou de ajustamento entre essas duas administrações. Lembrando que a administração tributária de um estado e de um município, ela não está subordinada ao comitê gestor. Então, a administração pode dizer, eu sou titular e minha interpretação é essa e pau, aqui está o auto de infração. Como superar esse tipo de problema que certamente vai acontecer no contexto da implementação da reforma? Mais uma pergunta que eu deixo para vocês. E aqui ainda tem a coordenação da atividade de cobrança, né? Então, essa questão de coordenação de multiplicidade, ela não alcança só a fiscalização, ela também alcança a atividade de cobrança, a atividade de emitir certidão, a atividade de fazer cobranças administrativas e medidas ali de cobrança, atos executórios de cobrança, inclusive protesto. Então, como é que vai ficar isso? Então, quer dizer que o município de Rio Branco do Acre pode protestar o e-commerce por conta de uma certa nota que ele entende que não foi emitida ou que a nota foi emitida para um município errado. E como é que vai ficar isso? Então, como gerir isso aqui? Porque até agora eu tenho uma figura da coordenação. Então, beleza, o comitê gestor, você é o coordenador, mas o aluno pode não obedecer o coordenador, porque o aluno aqui tem autonomia federativa. Então, logo, ele pode não aceitar a coordenação, né? Então, me parece que é um mecanismo muito bonito no papel, mas fraco em termo pragmático, porque você não tem uma lei complementar subordinando. Você tem uma coordenação e você tem um instrumento fraco, um acordo, um consórcio. Eu nem sei se vai se efetivar dentro desse contexto. Lembrando que o comitê gestor, o pré-comitê gestor, teve dificuldade até de ser instalado por divergência entre associações de municípios. Então, eu tenho que lidar com essa realidade. Eu tenho que lidar com a realidade do mundo ideal, todo mundo na paz, todo mundo cooperando. Tenho que lidar com a realidade que temos hoje no país. 5 mil e lá vai o tem municípios com realidade completamente distinta. Então, precisamos olhar para a realidade quando verificamos ou debatemos esse tipo de tema. E aqui, mais uma vez, tem a figura da delegação, né? Então, diante da delegação, é possível que uma autoridade só exerça a competência de todo mundo. Mais uma vez, precisa o ente abrir mão da sua competência, da sua capacidade de cobrança, de administração tributária, capacidade tributária, para fins de delegação. Me parece que, não sendo expressamente colocados numa legislação em específico, nenhum ente vai, livre, espontâneo acordo e abrir mão dessa capacidade. Então, mais uma vez, é uma coisa que se joga para frente, mas não resolve. E aí tem aqui uma questão que eu acho relevantíssima e acaba confirmando
é minha preocupação. O artigo 54, né, do PLP 108, diz que o valor integrante do crédito tributário que corresponda às penalidades previstas, ou seja, multas, juros, vai pertencer ao ente federativo ou aos entes, que é o titular e co-titular, que promoverem a fiscalização. Veja o problema. Então, quer dizer que a multa é de quem fiscaliza. Você acha que alguém vai abrir mão da fiscalização? Isso vai ser um caos. Isso vai ser um caos. Todo mundo querendo fiscalizar, autuar, porque isso é arrecadação. Se o crédito tributário correspondente à multa, ela não vai para o comitê gestor, ou pode até ir para o comitê gestor, mas será receita específica de um determinado ente, todo mundo vai querer levar lá para a multa e fiscalizar. Então, não me parece adequado esse dispositivo aqui. Isso vai gerar uma indústria de multa e tudo na contramão do que se espera de uma nova reforma tributária, de uma nova mentalidade, de um novo capítulo da relação fisco e contribuinte. Então, isso ressuscita ou reafirma políticas que eram praticadas no passado que, na minha visão, não se coaduna com um conceito de cooperação, de realmente de um compliance cooperativo, como se utiliza na OCDE. Então, isso aqui está na contramão disso e precisa ser urgentemente enfrentado, como está sendo enfrentado, inclusive, em algumas emendas que eu vou colocar mais à frente. E aqui, o que eu gosto de falar sempre é um ditado popular, mas que, para mim, se aplica integralmente para o que estamos discutindo aqui, é que na briga entre o mar e o rochedo, quem sai prejudicado é o siri. E nessa relação de quem vai ser o fiscalizador, quem vai ter a competência na administração, tem uma pessoa que está ali no meio, que é o contribuinte. Então, o contribuinte é o siri dessa relação aqui. Então, tem um rochedo, que é o comitê gestor, tem um mar aqui, que são os estados, municípios, Distrito Federal, Receita, e eu tenho uma situação aqui de fragilidade. Então, essa briga entre Estado, município, Distrito Federal, ela pode acontecer? Pode, mas ela vai acontecer em detrimento do contribuinte. Vai ser fiscalizado mais de uma vez e vai ter que interagir com todo mundo. Então, isso é muito preocupante do ponto de vista pragmático, para fim de se operalização, né, de ser operacional, perdão, a essa reforma, né, de operacionalizar, a palavra correta é essa, a reforma. E, para além disso, eu tenho também a interação Comitê Gestor do IBS e Receita Federal do Brasil. Então, veja, eu tenho fiscalização compartilhada entre municípios, estados e Distrito Federal, mas também eu tenho a gestão compartilhada de fiscalização entre o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal do Brasil. Então, são 2 níveis de compartilhamento. Então, tem a gestão interna do Comitê Gestor, coordenando os demais, e tem um coordenador, comitê gestor, interagindo com o terceiro, que é a Receita Federal do Brasil, que é a União, na fiscalização do IBS e CBE. Então, aqui se prevê um sistema único, onde ficarão arquivados essas respostas e esclarecimentos. Mas, assim, será que isso vai funcionar? Então, vai ficar arquivado? Então, a Receita Federal pode aproveitar aqueles intimações, vai trazer aqui, ou ela vai gerir o sistema dela própria, fazer um procedimento próprio em relação a isso. Isso, mais uma vez, aqui também não está bem ajustado, né? E aqui, esse parágrafo 7º do artigo 2 parece tentar resolver isso, mas diz que o Comitê Gestor e a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda poderão implementar soluções integradas. Ou seja, o ideal seria isso mesmo. Eu olhando aqui para o contribuinte, independentemente de perda de poder em relação ao federalismo, eu, como contribuinte, na posição de contribuinte, eu prefiro que seja uma coisa só. Que eu olhe para uma coisa só, eu olho para um sistema só, eu olho para uma fiscalização só, eu olho para uma CND só, única, e interaja dessa forma. E eles que se virem internamente ali, na administração, na repartição, em relação a isso. O contribuinte ele não pode ficar refém dessa multiplicidade, né, de fiscalização em torno disso. Aqui é um problema que eu tenho em relação a isso. E aqui, já indo para a parte final,
eu tenho mais um problema, que a Constituição, pelo menos no parágrafo 3º, que foi alterado aqui pela Emenda Constitucional 132, ela elege a simplicidade como parâmetro ou baliza para a reforma tributária ou para o sistema tributário nacional, o sistema constitucional tributário. E tudo que eu não tenho nesse contexto é uma simplificação. Então, eu tenho um ideal aqui nesse iceberg de simplificação, mas submerso eu tenho toda essa interação de como ter gestor, Estado, município, Distrito Federal e União. Então, infelizmente, o que eu estou vendo aqui é um caminho contrário a uma ideia de simplificação. E foi isso que foi vendido, né, pelo Congresso, ao Congresso Nacional e à sociedade civil, de que entraríamos num aumento significativo, diga-se, de carga tributária, em nome de uma simplificação, em nome de uma modificação completa na relação fixo e contribuinte. Não me parece que o que está sendo vendido é o que está se encaminhando para ser entregue. Então, eu gosto de bater muito nisso e ressaltar que é uma preocupação que eu tenho com base nessa estrutura que está sendo criada. Sendo criado um monstrengo de estruturas tributárias em repetição, em sobreposição, que vai aumentar o custo, né, da administração tributária como um todo e vai gerar complexidade e situações em que o contribuinte vai ser colocado no meio entre o mar e o rochedo, como eu falei anteriormente. E aqui eu selecionei, são 358 emendas apresentadas até ontem. Dessas 358, eu selecionei 6 emendas aqui que tratam especificamente do nosso tema. Então, a primeira emenda, ela fala sobre impugnação, ela tenta um regime único, tá? A emenda 2, ela tenta evitar múltiplas fiscalizações, né? A emenda 13 e a 5, ela tenta eliminar por completo aquele artigo 54 que eu falei, que é perigosíssimo, né? Tem muita importância essa eliminação mesmo, né? E a emenda 6 aqui, ela trata de tentar racionalizar essa duplicidade. Mas veja, tanto é que existe essa duplicidade, é que temos várias emendas tentando essa racionalização. Então, é o estado da arte que temos hoje. Certamente esse PLP 108 vai ser votado até o final desse mês. E, infelizmente, a prognose do resultado não é tão boa, ou pelo menos vai ficar para um regulamento, ou para um regulamento do regulamento, e por aí vai. Então, é um ponto que eu queria discutir com vocês, é um ponto que me preocupa muito. Por quê? Porque, em nome de um federalismo, está se querendo replicar estruturas e manter o mesmo formato que existe hoje. Então, não faz sentido nenhum você abalar esse federalismo para criar uma competência compartilhada e essa competência compartilhada não ser uniforme, não ser geral. Então, esse é o ponto. Aqui, fazendo um jabazinho para fechar do meu livro, que em coautoria com a professora Maria Queiroz, que publicamos recentemente, aqui por esse QR Code. Você pode baixar na íntegra o livro, estamos disponibilizando gratuitamente. E eu agradeço, né, a atenção e vou até parar aqui o compartilhamento e vamos ouvir nossa querida amiga Maria Eduarda e debater esse tema que me preocupa por demais, mas por demais em relação a esse ponto. Antônio, obrigada mesmo. Todos os pontos. Já amei a comparação do Zeca Pagodinho, tá? Você brilhou. Foi muito legal essa. Porque realmente tá, deixa a vida me levar e tá realmente desse jeito. Assim, tem hora que dá um desespero, né? Eu vou só fazer um comentário aqui, e aí, Duda, já te passo a palavra. É, eu tenho sentido, e aí eu não sei se vocês têm sentido isso também, que a PGFN está muito preocupada com essas previsões descentralizadas, né? E aí, ontem, eu acompanho o João Gronet, meu amigo, eu gosto demais dele, que é procurador, da Fazenda Nacional, né? Ele é chefe lá, né? Nem lembro qual que é o cargo dele, mas ele é tipo grande lá na chefe da dívida ativa, pelo menos eu sei que ele é um dos coordenadores, e foi criado o Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal, que é um projeto que já estava há muitos anos parado,
que é exatamente essa tentativa de compartilhamento de informações. Óbvio que aí a visão é para o fisco, tá, gente? E aí, mas é algo que mostra que, eventualmente, essa cooperação que a gente tem tanta preocupação de não acontecer, eventualmente aconteça. Esse Conselho Nacional, o objetivo dele é principalmente ter um compartilhamento de informações entre município, estado, as procuradorias do município, do estado e da União. Então, hoje, o sistema da União, ele é extremamente ágil na coleta de informações, para identificar bens, né? Onde que a gente consegue, onde que tem tentativa de penhora online, onde que eu consigo achar bens dessa pessoa. E isso o município estava longíssimo de conseguir. Então, eu conversei com o Cristiano Rabelo, que é o chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional aqui de Belo Horizonte, ele falou muito dessa preocupação, que quando conversava com municípios e estados, muitos não conseguiam nem saber se a pessoa tinha veículo. Então, olha a realidade, né? Eu quis comentar isso porque você colocou muito bem essa questão de a gente não pode pensar no mundo ideal. Óbvio que é ótimo a gente pensar no mundo ideal, mas o que que a gente tem hoje, né? Hoje, os municípios não sabiam nem e uma desproporcionalidade em relação à competição com a PGFN, se você parar para pensar. Eles nem sabiam se a pessoa tinha carro, que é uma coisa básica dentro para realizar penhora, né? Então, esse conselho ele vem para mostrar que as procuradorias estão buscando se unir dentro desse contexto da reforma. E o que impulsionou muito foi realmente a reforma, para garantir essa união dos entes. Agora, óbvio, a União, ela que está compartilhando informação, no final das contas. O que os outros vão fornecer para a União ainda é um pouco incerto. Agora, atualmente, quem está tomando mais frente, quem ganha esse protagonismo, obviamente, é a PGFN. Mas eu só para fazer esse comentário que eu achei interessante a gente ver que esse movimento aparentemente já tem começado em relação à advocacia pública. Veremos aí as cenas dos próximos capítulos, que daqui 40 anos a gente vai conseguir começar a tentar resolver. Mas vamos lá, Duda. Obrigada, viu, Antônio? A gente vai debatendo mais e vamos ouvir a Duda e as considerações que ela tem. Duda, obrigada, viu, amada, que você está aqui. É, feliz demais de estar te vendo, amor. Bom dia a todos, é um prazer, Maísa, estar aqui. Como Antônio, eu reitero no sentido de qualquer convite seu é uma convocação, né? A gente se sente muito honrado aqui de estar presente, de debater, até pelo nível técnico e que a gente consegue aí desenvolver essas discussões, esses debates. Então, agradeço aí, também é uma honra estar aqui presente, dividindo esse espaço com o Antônio, né? Nós fomos conselheiros no município juntos, e com a Maísa no CAF aí, federal. Então, temos essa experiência aí compartilhada e também esse lado acadêmico, né, e esse desenvolvimento desses debates que é tão rico, né, para a gente discutir assuntos que estão aí borbulhando, né, com muito mais dúvidas do que respostas, né, muito mais perguntas do que respostas, mas vamos tentar aí colocar ainda mais, vamos dizer, menos certezas e colocar ainda mais questionamentos aí para vocês, para a gente conseguir desenvolver aí uma linha de discussão sobre quais são os pontos que a gente precisa, de fato, né, focar para a gente conseguir trazer algum aspecto de solução. É difícil a gente pensar numa solução, de fato, né, considerando tantos aspectos a serem analisados. É complexo falar no mundo ideal, porque o mundo ideal, ele de fato não existe. A gente vê realidades de municípios muito diferentes em relação a estados, em relação à União, entre os próprios municípios, há uma diferença muito grande, né, de capacidade de fiscalizar de cada um deles. Então, a gente tem essa realidade e é importante entender que existe a necessidade da cooperação. Então, acho que atos de cooperação feito esses que a Maísa comentou agora, da Procuradoria são essenciais e vão ser fundamentais para a concretização desse ideal, né? Vamos ver se a gente consegue chegar
nessa possibilidade de concretização, pelo menos mínima, desse ideal para que esse projeto consiga, parando para discutir o tema, parando para debater, e de repente no final isso tem um custo, né? O custo do tempo. E aí a gente depois no final isso não dá certo, então a gente tem que buscar discutir ao máximo para que a gente consiga implementar medidas para torná-lo factível e que de fato a gente tenha uma reforma tributária que seja exitosa no ponto de vista de trazer alguns benefícios aí em relação à estrutura prévia que a gente via. Vou compartilhar aqui também uma apresentação com vocês. Vamos lá. Esse é até um ponto interessante, porque a Receita Federal, inclusive, eu até brinco, assim, a tecnologia não é muito o meu forte. E eu até brinco, se eu fosse de ter que me desenvolver 100% nesse mundo tecnológico que a gente vive, acho que já, assim, já seria ultrapassada, né? Então, a gente tem que conviver um pouco com essa mudança, aí a gente vê a própria Receita Federal, né, trilhando esse caminho, e buscando, de fato, meios e mecanismos, porque como a fiscalização ela cada vez mais ela é difícil de ser feita do ponto de vista de ter pessoal humano e capacidade humana, a Receita precisa, de fato, desses meios tecnológicos, né, para fazer a Receita Federal e a fiscalização em todos os entes, para conseguir atingir aí o objetivo de fato, fiscalizar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu vou trazer primeiro aqui para vocês, antes de a gente iniciar a fala em si, um primeiro desafio, né? Eu trouxe uma frase aí de Albert Einstein, né, eu trago em algumas apresentações minhas, que fala: se você não pode explicar algo de forma simples, você não entendeu o suficiente. Mas, infelizmente, quando a gente fala de reforma tributária, é impossível a gente falar realmente e explicar algo de forma simples, porque a gente vê uma complexidade, não só sob o ponto de vista de como ela está estruturada, mas sob o ponto de vista de operacionalização dessa estruturação. Então, a gente tem uma complexidade realmente, de fato, em relação a essa estrutura, o que torna aí nossa tarefa aí um desafio muito, muito difícil, né, de ser cumprido. Eita, não, a apresentação está errada. Espera aí, deixa eu tirar daqui só um minuto. Acho que foi a apresentação errada. Agora vai. Aí, vai lá, amor. Tá. Fiscalização e governança do IBS e da CBS seja reflexo no federalismo. Vamos lá. A fase é a mesma, então a gente está dentro do mesmo contexto. E aí eu quis começar aqui a análise, né? E aí, mas eu falou muito, vamos tentar fazer realmente a correlação disso em relação ao federalismo, né? Os impactos, etc. Aí eu queria trazer para vocês, esse é um artigo inicial, foi escrito pelo professor André Dantas, que também é um querido, é um amigo pessoal, professor e é auditor da Receita e hoje conselheiro do CAF, né? E ele escreveu um artigo em 2021, logo pós-pandemia, onde ele traz justamente falando um pouco da questão do federalismo, e ele traz esses aspectos de qual é o problema do nosso sistema tributário nacional. Então, ele traz a questão de que ele é complexo, caro e socialmente injusto. A gente tem esses três pilares que a ideia seria, como forma tributária, mitigar e afastar esses problemas, né? Esses três aspectos de complexidade, de ser muito caro e de ser socialmente injusto. E aí ele fala um pouco dessa questão dos meios e fala da importância de você ter a descentralização das responsabilidades, mas uma correspondência fiscal. O que ele fala sobre isso? Ele diz, olha, você descentraliza as responsabilidades, você passa essas responsabilidades para os respectivos entes de forma descentralizada, porque eles estão mais próximos das atividades, dos contribuintes, então eles vão conseguir ter esse controle maior, mas, por outro lado, você vai ter uma correspondência fiscal. Aquele ente que está mais próximo, ele vai conseguir receber o retorno daquele recolhimento fiscal, né? Então, o que a gente vê com isso? Uma primeira preocupação em relação a essa reforma tributária. Há ainda um certo tipo de descentralização, como o Antônio falou, em alguma medida há descentralização. Há, por outro lado, uma centralização, né? Mas há uma ausência de correspondência fiscal direta entre o ente que está fiscalizando e a receita que está sendo recebida. Então, a forma que foi montada acaba trazendo um problema no que se refere a essa correspondência fiscal. E isso vai gerar uma série de impactos em relação ao federalismo. Então, ele até traz aí, no seu artigo,
o que seria o ideal, né? O que a gente deveria buscar como ideal? Então, a simplificação do sistema, então, isso não tem dúvida, Antônio trouxe aí realmente que a simplicidade está em todos os elementos e exigências da Constituição, inclusive. Teria que ser algo indutor da neutralidade e sustentabilidade, do ponto de vista da gente buscar a neutralidade de não afetar as relações econômicas que estão aí postas, né? Sustentabilidade, porque a gente precisa cada vez mais pensar em uma preservação de meio ambiente, de uma sustentabilidade da economia com aquela relação atrativa para investimentos públicos e privados, então a gente tem que pensar também em buscar esse ideal que a carga tributária não impeça investimentos externos, que não impeça investimentos internos, privados ou públicos, e seja socialmente justa, né? Então, assim, é aquele ideal, vamos atrás dele, mas, assim, super difícil de ser atingido, mas ele tem que estar na nossa mente. Se a gente afastar esses ideais da nossa mente, a gente não vai, de fato, conseguir identificar quais são as medidas adequadas que a gente precisa implementar. Então, trazendo isso em consideração, eu trouxe primeiro algumas problemáticas em relação à fiscalização especificamente, né? Então, o Antônio já falou também, mencionou um pouco o aspecto de custo. Então, a gente vê uma problemática séria, porque mesmo que você tenha, você vai ter uma descentralização, né, dessa fiscalização, e você vai um problema de custo. Então, de fato, os entes estão preparados para fazer essa fiscalização dessa forma diversa, dessa forma diferente que está posta hoje em dia. Então, esse problema de custo tem sido algo que tem sido discutido muito, principalmente pelos municípios, aqueles que têm uma pouca capacidade de pouco pessoal, né, auditores, etc. E isso está sendo, inclusive, discutido. Eu conversei com algumas pessoas, inclusive, aqui vinculadas à Prefeitura do Recife, vinculadas à Prefeitura de Jaboatão, e eles estão, inclusive, pensando, os municípios, em fazer convênios entre si para ter atividades de cooperação no ponto de vista de fiscalização, porque eles não vão ter capacidade por si só de cada ente fazer, de fato, 100% a sua fiscalização. Então, esse é um ponto que está sendo levado em consideração. E um aspecto que a gente enxerga também sobre essa ótica de custo, essa problemática, que ela é uma realidade agora transitória no ponto de vista de eu preciso ter um pessoal capacitado para poder se adequar às novas regras que estão vindo. Mas, a longo prazo, a gente vê que esse custo ele vai sendo minimizado na medida em que as fiscalizações já vão estar mais adaptadas e acostumadas com o novo modelo. Mas, no primeiro momento, a gente vê um custo muito alto nessa operacionalização. Então, isso é um problema que precisa ser enfrentado. Esses números, no ponto de vista de qual o impacto financeiro para os respectivos municípios, estados, ele ainda não existe um levantamento muito preciso sobre esses custos. Então, isso é algo que preocupa bastante e os municípios têm se movimentado no sentido de pensar em fazer cooperações internas para justamente tentar minimizar esse custo em relação a essa mudança daí que vai existir. A gente vê também uma tendência, no que se refere a essa questão de custo, de fato, automação. Então, a gente vê aí, cada vez mais, já faz um certo tempo, que a própria Receita Federal, ela exige muito cursos de computação ou exigências em relação no próprio concurso de auditor da Receita. Então, a Receita Federal tem feito isso justamente para tentar minimizar os custos da operação, tanto de fiscalização quanto de julgamento. Então, a gente vê até na sessão de julgamento, hoje em dia, se criando a inteligência artificial do CARF, né, que eles estão chamando aí de IARA. Então, a gente vê todo esse movimento em relação à automação, inteligência artificial, para poder minimizar os impactos de custo. Então, assim, de certa forma, ele também vai ter um custo para a implementação inicial, né? Então, é por isso que como a Maísa comentou, né, esse alinhamento entre as procuradorias, ele é tão importante e vai, sim, no primeiro momento, ser um caminho de cima para baixo, da União, de fato, disponibilizar as informações para quem tem um histórico de investir mais nesse tipo de elemento para poder trazer aí essas informações de forma integrada. Então, acho que vai ser muito difícil os municípios terem algo a contribuir em troca para a Receita Federal,
mas, por outro lado, acho que é muito válido e há um benefício muito grande da Receita passar essas informações de forma integrada de cooperação. A gente vê também a ausência de correspondência, né, da fiscalização em relação ao próprio recebimento. Então, como a gente tinha conversado ali no começo, que não existe essa correlação direta. A gente tem o aspecto da fiscalização da cadeia, do meio da cadeia, então a gente tem um problema aí, porque, como foi mencionado também por Antônio, a gente tem um aspecto de que a tributação ela vai ocorrer realmente no final da cadeia, e no final das contas, quem é que vai fiscalizar esse meio da cadeia? Então, esse meio da cadeia está numa situação meio complicada, no sentido de que, como administração pública, justamente pela ausência de correspondência em relação aos valores que vão ser recebidos, qual é a fiscalização que vai querer se preocupar com a fiscalização desse meio da cadeia? Então, isso gera um problema muito sério em relação a quem vai fiscalizar. Então, a fiscalização tende a ser realizada somente no final da cadeia, e o que geraria justamente o que está sendo discutido pelo TCU de forma muito forte em relação ao perigo do free rider, que é aqueles municípios ou aqueles entes que disserem, poxa, por que eu vou ter esse custo, já que o custo é tão alto, de fiscalizar, quando eu posso simplesmente receber a minha parte sem ter esse custo de fiscalização? E aí ele vai querer surfar a onda, né? Então, o free rider no sentido de surfar a onda daquele cenário de recebimento, sem necessariamente ter que investir na fiscalização. Então, o TCU está muito preocupado com isso e tem, inclusive, trazido debates e trazido aspectos no sentido de dizer, gente, vamos, de fato, tentar uma cooperação. Então, na prática, a gente vê que a gente tem, assim, se fala muito em 3 tipos de federalismo, né? Federalismo executivo, que é o que a gente vê muito no Canadá, por exemplo, federalismo cooperativo e o competitivo. O cooperativo é algo ideal, está sendo posto para a gente fazer, mas a gente não tem um histórico de cooperação. Então, o Antônio falou, a gente tem aí o CONFAS aí com brigas eternas, a gente tem municípios desde sempre brigando por competência tributária, então a gente tem muito mais um federalismo competitivo do que um cooperativo. E a gente mudar do competitivo para o cooperativo do dia para a noite é uma mudança cultural muito drástica. Então, a gente precisa, de fato, começar a trazer essa implementação cultural de que há uma necessidade de haver esse tipo de mudança, né? E o TCU, de fato, está preocupado, está trazendo essa informação e está tentando trazer os entes para junto para dizer, se vocês não trabalham em cooperação, o sistema não vai funcionar. E, no final das contas, o custo que a gente teve vai ser um custo que todo mundo tem que ficar com ele, né? Então, não é interessante para ninguém. A gente tem uma questão de consequência, que é a sonegação e corrupção. Então, elas estão, de certa forma, atreladas a isso, porque na medida em que eu perco o interesse de fiscalizar, se houver essa perda de interesse de fiscalizar, a gente acaba aumentando com isso a sonegação e a corrupção. Então, isso também é um problema. E também, como o Antônio mencionou, o problema da indústria da multa. Então, aquele artigo 54, né, que traz aquela possibilidade de destinar. Então, qual seria o benefício que você teria como município, como ente, de fiscalizar? Você vai receber, vai ser atribuída a você a penalidade daquela ação. Então, isso vai acabar gerando uma indústria da multa e, de novo, ao invés de uma cooperação, uma concorrência entre os entes, quem vai receber aquela multa, né? Então, a gente tem o ideal, que é a cooperação, e a gente tem disposições normativas que acabam trazendo no ideal, trazendo necessariamente o aspecto e características diversas da que se busca atingir, né? Então, no âmbito dos municípios, eles têm discutido muito, têm defendido muito que uma possível solução para isso seria a emenda 195 e a LOT, que é a Lei Orgânica da Administração Tributária. Então, eles têm trazido esses pontos como sendo ajustes necessários. A emenda 195, ela busca justamente trazer uma correlação maior entre o trabalho da fiscalização em relação ao que ela vai receber.
Então, isso eles têm defendido como sendo um aspecto de solução. E a própria Lei Orgânica da Administração Tributária, que busca uniformizar aí o trabalho dos auditores, etc. Recentemente teve, inclusive, uma definição do teto dos auditores, comparando ao STF. Então, isso traz dois lados. Ele traz uma uniformização, por um lado, mas, por outro lado, ele também traz um custo maior. Então, tem muitos entes que estão preocupados, porque na medida que você traz isso, você sofre pressão interna. Então, há uma possibilidade do limite de salário deles ser maior. Mas e aí? Se eles começarem a fazer pressão interna para aumentar o salário, que já temos aí uma Receita Federal recorrentemente com greve, utilização, CARF e sensação de julgamento por conta de greve. Então, isso é recorrente. Eu passei por isso vários momentos enquanto jogadora e enquanto conselheira, e hoje a gente vê isso aí de forma muito rotineira. Então, a gente tem, de novo, essa dicotomia, porque eu trago os salários e eu privilegio a atividade de fiscalização, dizer, auditor, você tem importância, mas, por outro lado, eu aumento o custo. Então, são dois pesos e duas medidas que acabam trazendo um impacto aí significativo e relevante nessa situação. Aí a gente tem o aspecto vindo agora para o aspecto do contencioso, eu queria trazer para vocês aqui uma perspectiva em relação um comparativo com o contencioso federal. Então, o que se discute? O contencioso é diferente da fiscalização em si, que é 100% descentralizada, a tendência é que o contencioso esteja centralizado no comitê gestor, né? Então, isso é o que se buscou dizer de que, de fato, esse contencioso precisa estar ali dentro do comitê gestor. Mas qual é a preocupação? Não se sabe ainda como que esse contencioso ele vai ser, de fato, 100% formado. Isso ainda está sendo delineado. E a gente vai fazendo um comparativo, né? Nós temos hoje, na primeira instância do contencioso federal, que ele se mantém com essa realidade, né, para fins de fiscalização da CBS, e a gente tem a fiscalização do IBS. Então, na CBS permaneceria, primeira instância, 440 jogadores, então a DRJ ali já tem 440 pessoas hoje responsáveis por isso. E no CARF a gente tem 204 conselheiros. Então, a gente tem um total de 644 pessoas hoje voltadas para isso. Considerando que a Receita Federal tem em torno de 7 mil hoje servidores ativos, né? Auditores fiscais ativos, a gente tem quase 10% disso focados nessa parte aqui de contencioso administrativo. Quando a gente vem para o comitê gestor, a gente vê o comitê gestor no PLP 108 de 2024, ele traz 3 instâncias de julgamento, com paridade entre estados e municípios e paridade com representantes do contribuinte. Então, se a gente pensar que o IBS é o irmão gêmeo da CBS, a gente deve pensar mais ou menos numa estrutura similar. Só que aí a gente pensar numa estrutura similar, como é que na prática funcionar? A gente tem 27 estados, então essa estrutura, e pelo que está no PLP, a estrutura seria feita por estado. Então, com representantes dos municípios. Então, se esses estados, a gente está falando de 27 estruturas, vão ser 27 estruturas com 644 pessoas no total, isso me parece inviável, entendeu? A gente pensar nessa estrutura dessa forma. Então, tem muitas dúvidas ainda de como isso vai, de fato, se operacionalizar. Uma outra questão que a gente vê também existe a paridade entre estados e municípios, e a paridade com representantes de contribuintes. Então, a gente vê também essa realidade. Aí, uma curiosidade, na verdade, que a gente vê em relação, por exemplo, ao estado de Pernambuco. Então, o estado de Pernambuco é o único estado que tem um Tribunal Administrativo Tributário, o TAT, que ele é de concursados, né? Então, quando a gente olha para um órgão paritário, a gente tem os representantes do fisco e os representantes dos contribuintes das confederações, etc., das federações. Então, aí como vai ficar essa situação em relação a Pernambuco, né? Porque Pernambuco não tem isso. Pernambuco tem julgadores que fizeram curso público para essa função, como se fosse um juiz administrativo no âmbito administrativo. Então, na prática, eles vão ser vistos como um ente
auditor, né? Então, ele vai ser um representante dos auditores nessa composição que o órgão ele passa a ser um órgão paritário, né? Então, é até uma discussão que estava sendo feita internamente, e até os próprios jogadores do TAP preocupados se, afinal, a função deles ela vai ser extinta e vão ser auditores que vão subir, ou se vão ser admitidos como representantes do fisco. E aí, por outro lado, né? Então, assim, em tese, eles têm uma neutralidade maior, eles não são comparitários, né? Então, eles fizeram o concurso com essa função de ter essa neutralidade. Então, gera aí também uma questão específica, né, em relação a Pernambuco, de como isso vai se adequar em relação a essa estrutura nova, em relação ao comitê gestor. E aí eu trago algumas discussões específicas em relação ao contencioso administrativo, tá? A primeira discussão é o fato de que não tem uma integração efetiva, né, entre o contencioso administrativo da CBS e o contencioso administrativo do IBS. O que é trazido, de fato, é uma possibilidade de cooperação, ou seja, na medida em que está havendo uma fiscalização, há um dever de comunicação, então, se está havendo uma fiscalização do CBS, há um dever de comunicação para fins de IBS, e no âmbito de IBS, se estiver havendo uma fiscalização, uma exigência de comunicação para fins de CBS. Então, há essa necessidade de comunicação, mas não é uma integração efetiva, né? Então, o que a gente pode ter na prática? A gente pode ter decisões, fiscalizações diferentes, então, como a Antônia até mencionou, critérios de definição jurídicos diferentes em relação devo autuar, não devo autuar, está correto, o procedimento de contumínio não está. Então, a gente tem desde essa origem de discussão, como a gente tem também no aspecto de ter possibilidade de ter decisões diferentes. Então, a gente tem um cenário aí muito complexo, quando a gente pensa em dois tributos irmãos, e irmãos gêmeos praticamente, mas com estruturas diferentes, né? Então, a gente gera aí esse problema aí sério. A gente tem o custo de implementação, que a gente já falou, né, da própria realidade de implementação, que isso é algo que tem sido discutido bastante também em nível municipal. Uma outra questão que afeta esse aspecto do custo de implementação, que é o fato de que na Constituição, no projeto de lei, ele está sendo previsto a primeira instância já colegiada. Então, o que a gente vê é que quanto mais você deixa as decisões sendo colegiadas, o custo é maior. Então, na realidade, a gente vê uma tendência em todas as esferas, eu diria, de você tentar tornar as primeiras decisões como decisões monocráticas, porque isso diminui muito o custo, porque você vai ter uma pessoa julgando e os casos que vão realmente subir vão ser muito menores. Então, quando você tem uma estrutura que a primeira instância de julgamento ela já é uma instância colegiada, ela acaba trazendo um custo naturalmente maior. A gente passou por isso, por exemplo, agora recente, em relação a Recife. Recife tinha uma discussão de TBI, enfim, e eles recentemente fizeram mudança na legislação e colocaram a competência da primeira análise, se o lançamento do ITBI está certo ou se está errado, eles fizeram a primeira análise e já jogaram para o CAF. É a primeira instância ainda, mas jogaram para o CAF, quando a competência originária era do próprio setor do ITBI. E o próprio setor do ITBI, ele reformava 90% dos casos, 10 subiam para o CAF. Então, agora a gente tem um conselho abarrotado, porque ainda que seja um só julgador, a gente tem um conselho hoje em dia abarrotado de decisões, por conta de uma modificação legislativa assodada que foi realizada. Então, eu acho que esse ponto é algo que precisa ser muito refletido também, porque não é só montar a estrutura, pensar na estrutura e o custo que ela vai trazer junto com a estrutura que está sendo montada. E aí a gente vem para uma questão específica que afeta o federalismo, que é a presença maciça das capitais. Então, o que a gente vê? A gente vê uma composição nesse contencioso administrativo, onde, pela estrutura que foi montada, vão ter os representantes do Estado e vão ter representantes dos municípios daquele Estado. Só que como que vai se dar a escolha desses representantes dos municípios desses estados? Então, esse primeiro que se discute é a eleição que vai ser feita, ela vai, de alguma forma, impactar no Pacto Federativo? Por quê?
Esses municípios até então tinham autonomia de julgar, tinham autonomia de fiscalizar, tinham autonomia de tudo. Então, de repente, eles perdem essa autonomia para um gestor, um comitê gestor que, de repente, ele não está trazendo ali os resultados e as respostas que ele gostaria. Ele pode não estar se sentindo representado, considerando que não vão ser, óbvio, todos os municípios que vão poder ter representatividade e assento. E nesse aspecto de por que seria a presença maciça das capitais? Porque pelo PLP 108, uma das exigências é que, tanto para você compor, fazer parte como julgador do novo contencioso administrativo, você tem que ter experiência prévia como julgador, como tem que já ter uma estrutura administrativa, de conselho administrativo municipal. Em Pernambuco, por exemplo, a gente vê uma realidade que acho que são 5 ou 6 municípios que têm essa estrutura. A gente tem Recife, que tem estrutura, Olinda, que tem estrutura, Jaboatão, que criou uma estrutura recentemente, e uma estrutura bem precária, enfim, com muitas necessidades de ajuste. Então, assim, a gente tem muitos poucos municípios. Então, no final das contas, quem vai poder participar desse comitê? Então, isso, na minha percepção, traz um problema sério em relação a, de fato, esses pequenos municípios, ou esses, não necessariamente pequenos, né? Porque a gente está falando aí, Pernambuco só tem 5, então, assim, você vai excluir ali, de forma maciça, muitos municípios, e alguns deles até com uma certa representatividade, né? De possibilidade de ter ali um assento em razão das exigências que estão sendo trazidas aí pelo PLP. Então, acho que isso precisa ser pensado, sob essa ótica do federalismo, acho que é importante. Então, a gente vê como problemas a violação ao pacto federativo e a própria insegurança jurídica, né? Que a gente vê que quanto menos eu tenho certeza de como as coisas vão acontecer, mais gera insegurança jurídica. Os contribuintes, como o Antônio comentou, essas grandes empresas que vai ter que lidar com mais de 5 mil municípios, né? Vai gerar, de fato, uma insegurança jurídica tremenda, né? Em relação a obrigações acessórias diferentes, em relação a alíquotas diferentes. Então, isso vai trazer uma série de discussões aí para a gente debater. Eu trouxe também, no ponto de vista do contencioso administrativo, algumas discussões também estão sendo travadas sobre o tema. Uma, primeiro, é essa questão, de fato, né, da fundamentação e da prova emprestada, porque há uma determinação também em relação a dizer o seguinte, que ainda que você fale, você traga uma fundamentação e uma prova emprestada, vai ser garantido ao contribuinte, né, o contraditório, o devido processo legal. Então, aí uma pergunta que se faz é, como você tem uma fundamentação e uma prova emprestada, você vai ter esse devido processo legal no momento da fiscalização, isso vai permitir essa fundamentação, essa prova emprestada, ou você só vai passar a exigir esses requisitos quando do processo administrativo, né, de contencioso administrativo. Isso é uma discussão que se tem, inclusive sob a ótica a súmula 46 do CARF, né, que é uma súmula que autoriza, se a fiscalização já tiver ali elementos suficientes, lavrar o auto de infração de ofício sem necessidade de intimação do contribuinte, vai sofrer algum tipo de modificação, de revogação, de impacto em relação a essa determinação que está posta que está posta. Então, essa é uma questão que está sendo discutida bastante. E um outro ponto que acho que o Antônio também mencionou, a dificuldade, que é essa questão das intimações centralizadas. Então, a partir do momento que eu tenho desde o titular de fiscalizar, o titular de autuar, um co-titular e ainda outros entes que podem também intervir de certa forma, afinal de contas, dentro de uma mesma fiscalização, eu vou ficar recebendo intimações de quem? Vai existir um ente que vai centralizar as minhas intimações, mesmo que venham questionamentos ou solicitações de outros entes, eu vou ter que ficar atenta para todos os entes que estiverem, de certa forma, atuando naquele caso específico de fiscalização. Então, isso é um outro ponto, né, que está aí sob debate,
em relação a esse aspecto, porque ainda não há uma definição em relação a esse ponto, né? Então, já se fala, por exemplo, que as intimações vão ser realizadas via DTE e etc., né? Um ponto também que se tem discutido muito, e aí sobre a ótica que eu trouxe lá no começo, em relação à própria corrupção, etc., quem vai ter acesso ao sistema, já que vai ser algo integrado, todos os entes terão acesso às informações que vão estar no sistema, quem vai ter acesso a imputar informações dentro do sistema? Então, se você descentraliza a fiscalização, você necessariamente vai ter que descentralizar a imputação de informações do sistema centralizado. Então, o sistema vai ser centralizado, mas eu tenho uma fiscalização descentralizada. Então, todas essas fiscalizações descentralizadas, elas vão poder ter acesso ao sistema para imputar informações, né? Porque a gente vê muitas vezes que tem esse problema da corrupção, de informações que são colocadas de forma inverídica, de forma incorreta, para beneficiar A, B e C. Então, eu também tenho esse problema de como eu vou trabalhar com essa centralização e descentralização ao mesmo tempo. Então, isso também é uma preocupação sobre essa ótica de corrupção. A gente também tem uma discussão a respeito do Conselho Superior, do Comitê Gestor, porque quando ele fala da composição, ele fala, Conselho Superior do Comitê Gestor, representantes dos municípios. Eu já falei no começo que é o aspecto do próprio Pacto Federativo, né? Se o fato desse Conselho Superior do Comitê Gestor, se vai haver impacto em relação à ofensa do Pacto Federativo ou não. E um último ponto que eu queria trazer aqui para vocês são que todos os temas comuns, pelo que a gente viu, né, da IBS e da CBS, ela vai depender realmente do aval da União, né, para a análise deles. Então, assim, aí a gente vê muita discussão em relação ao PLP, dos incisos 1 e 27, que eles trazem aí, quando eles falam desses temas comuns, né, que vai haver essa harmonização de normas e a edição de normas, ela vai ser sempre feita pelo Comitê Gestor, em conjunto com o Poder Executivo Federal. Então, uma discussão que se fala aí é justamente essa, se nesse aspecto também não estaria havendo uma ofensa ao princípio federativo. Por quê? O poder executivo, né, a União nesse caso, ela vai ter uma representatividade de 50%, enquanto o comitê gestor também vai ter uma representatividade de 50%. E o comitê gestor, por sua vez, ele vai ser composto por blocos, então os blocos vão estar subdivididos ali em 12,5%. Então, quando você vê essa realidade, você vê que a União vai ter uma força muito maior dentro dessa relação. Então, isso traz um aspecto, de fato, de será que os estados e os municípios não deveriam também ter uma participação mais ativa, não só como comitê gestor, né? Então, nesse caso específico, se traz essa preocupação, né, de que todas as normas, no final, e os temas comuns, vai acabar estando muito dependente da União e como que, de fato, vai ficar a autonomia dos estados e dos municípios diante dessa realidade em relação com essa desproporção. Lembrando que, trazendo aqui, dá um dado aqui para vocês, aqui, que a gente tem, que aqui, é, abrir mão, né, de certa forma, e ter a IBS, o ICMS, por exemplo, no âmbito estadual, ele representava 88% da arrecadação estadual. Ou seja, os estados eles estão mudando completamente a tributação, que representa 88% da sua capacidade de arrecadação. Por parte dos municípios, o ISS representava 43% da arrecadação dos municípios, né? Então, principalmente para os estados, a gente vê, e também para o município, que a representatividade é grande, então a gente vê, de fato, que está havendo uma mudança de algo que representa algo significativo para a arrecadação desses municípios e desses estados. Então, as incertezas e a falta de segurança de como esse cenário vai ficar traz uma preocupação muito grande do ponto de vista do federalismo e da sua manutenção, né? Então, é algo realmente bem desafiador.
Então, eu trouxe só como metas aqui no final da minha fala, a questão da simplificação, que eu acho que é algo que a gente tem que buscar, mas que não está posta, né? A gente tem que tentar simplificar o que está posto, mas o que está posto não tem nada de simples. A cooperação vai ser essencial, então, sem cooperação, não vai ter como seguir dentro dessa estrutura, né? Então, temos que pensar em elementos e formas de tornar essa cooperação como algo factível. A uniformização, então, pensar em como essa uniformização ela pode ser feita sem ter um impacto tão forte da União. Então, acho que essa é uma preocupação, porque se a gente tiver uma centralização muito grande e uma determinação muito grande da União em todos os aspectos de uniformização, sem escutar de fato os estados e os municípios de forma adequada, a gente pode gerar uma distorção. E uma busca de fato, tentar se. Hoje não vai existir essa redução de contencioso, mas eu acho que isso é uma meta que deve sempre estar em mente, né, de buscar essa simplificação justamente no objetivo de ter uma redução de um contencioso. Porque quanto maior é o meu contencioso, mais eu tenho custos, mais eu tenho complexidade, mais eu tenho segurança jurídica. Então, isso tem que ser realmente as nossas metas aí para a gente trabalhar diariamente. Com isso, eu encerro minha fala, agradeço aí a atenção de todos e agradeço novamente aí o convite da querida Maísa e a participação do Antônio. Obrigada. Obrigada, Duda, obrigada mesmo, foi excelente. Eu achei, foi ótimo que a fala de vocês complementou, né? Assim, aposto que vocês combinaram e nem me contaram, mas realmente complementou e deu um panorama preocupante, né, gente? Eu acho que a gente não vai ter tanto tempo para debater, porque a gente só tem mais 4 minutos, mas eu acho que é um panorama preocupante em relação a essa perspectiva da fiscalização, que eu não sei se vocês tiveram o mesmo pânico de quando saiu aquele do ISS sobre cartão de crédito. Quando saiu o ISS no cartão de crédito, uma mudança na lei complementar 116, falando que cobrariam, os cartões de crédito ficaram em pânico. Por que que eles entraram em pânico? Porque eles teriam que ter cadastro municipal em todos os municípios, e aí eles ficaram extremamente preocupados de como eu vou operacionalizar isso. Porque uma coisa que eu acho importante da gente pensar na prática, que vai ser muito complicado, o Antônio muito bem colocou isso. A gente vai poder ser fiscalizado por todos os municípios, por todos os estados, e a questão é a emissão de nota fiscal. A nota fiscal vai ser do destino, né? Então, para onde eu estou enviando a minha mercadoria? Eu vou ter que pensar naquela nota fiscal, e aí a ideia original era, não, a gente vai ter uma nota fiscal padrão nacional, que todo mundo vai aderir, mas a gente já está vendo que não é nesse caminho que está partindo, porque eles falaram, municípios, se vocês quiserem, vocês podem aderir ao nacional, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer o formato de vocês, desde que ele seja compatível com o nacional para fazer o compartilhamento de informação. Opa, mas peraí, então, eu vou considerar, porque hoje, o que a gente considera? Do lugar de onde eu estou. Eu emito a nota fiscal, eu estou em Belo Horizonte, eu estou vendendo para Pernambuco, enfim, Recife. Eu vou vender para uma cidade específica. Quando eu vendo, eu considero a minha nota fiscal de venda, a gente está pensando numa perspectiva estadual. Estou prestando serviço. Eu presto serviço, eu considero a nota fiscal daqui, de Belo Horizonte. Ou se eu estou em São Paulo, a nota fiscal de São Paulo. Eu não considero de onde o Antônio está, se eu estou prestando serviço para o Antônio. Eu vou ter que ir verificar qual é a nota fiscal exigida pela Prefeitura de Pernambuco. Pernambuco, gente. Prefeitura de Recife, a pessoa mais surtada. Prefeitura de Recife, e para fazer a identificação. Ah, não, mas e se o estado de Pernambuco tiver um diferente? Gente, isso tira toda a ideia da simplificação que a gente teve. Acabou com a reforma. Não tem. Essa parte de fiscalização, ela pode ser. Eu achei ótimo que vocês levantaram todas as preocupações que eu estou tendo, mas no final das contas, se a gente não se preocupar com essa parte de fiscalização, no final das contas cada ente vai poder fazer o que bem quiser.
e que se cada ente quiser fazer o que bem quiser, acabou. Acabou, gente. Não tem a mínima condição disso dar certo. Não, Porque, e só pode. não, só para complementar o que você está dizendo, imagina essa questão na perspectiva de hierarquia da administração pública, ou seja, o cara do município ele só responde ao secretário do município, dane-se o comitê gestor, não tem hierarquia nenhuma. E um abraço, né? É verdade. E pensar, não, vai colocar dentro de cada município falando que ele tem que observar o comitê gestor, como que vai coordenar isso, né? E essa parte de convênio, gente, convênio, é lindo falar, não, vai ser celebrado um convênio, é maravilhoso politicamente você falar em celebrar convênio. Até o termo celebrar, né? Ai, vamos celebrar um convênio. Gente, é muito difícil. Se você conversar com qualquer ente público, eles falam que é impossível fazer convênio que agrade todo mundo na perspectiva política. Então, quando a gente vê um convênio sendo celebrado, realmente quer dizer que demorou muito tempo para a gente conseguir padronizar e chegar nessa harmonia. Então, assim, eu acho que temas para vocês pensarem, escreverem. Lembrando, gente, o grupo de pesquisa, a gente não está aqui só para levantar os temas, a gente está aqui para vocês terem uma oportunidade de escreverem, de correrem atrás, de fazer um texto. E eu ainda estou me colocando à disposição para ler esse texto. Pode saber que não teria. O do Antônio, quando ele escreveu esse texto do Conjuro, que está todo mundo. É o Jota que você escreveu ou foi no Conjuro, amor? Eu não vi ainda. Conju. No Conju, quando ele escreveu, ele não teve uma pessoa que revisou o texto dele, olhou se está ok, se está de acordo. Por quê? Porque o Antônio não precisa mais disso, ele já tomou muita porrada na vida dele. Vocês precisam tomar porrada antes de começar, então tem que escrever, ver, receber crítica, desenvolver um pouco melhor. E isso tudo demanda vocês. Vocês que têm que fazer isso. Então, não é uma coisa vou jogar na inteligência artificial e já vai sair um artigo prontinho, maravilhoso para mim. Não sai. Não sai por quê? Tem que vir com uma análise de vocês, com uma análise crítica, com uma análise. A gente tem que mostrar que nossa cabeça pensante pode ser sim melhor do que a inteligência artificial. Então, vamos, enfim, eu quero estimulá-los a isso e agradecer, gente. A gente já passou do horário, não sei se vocês querem fazer aí palavras finais, mas eu acho que o resumo da ópera é preocupação e que nós, enquanto contribuintes e enquanto administrados, temos que ficar de olho e fiscalizar, porque politicamente a reforma foi vendida de uma forma e agora, quando ela está sendo concretizada, essa concretização está sendo feita de forma equivocada. E aí, é importante, vocês dois falaram os termos tributos irmãos, gente. A gente tratou isso aqui no grupo de pesquisa, porque no final das contas a gente viu que eles nem primo próximo eles vão ser, porque no final das contas a CBS vai vir antes e o IBS vai vir bem depois. Então é como você tentar falar que é um irmão mais velho, um irmão mais novo, um irmão gêmeo, não tem nada disso, eles não são gêmeos. Eles têm as mesmas regras, os mesmos pais. Isso quer dizer que eles são iguais? Para todo mundo que tem filho, gente, pode saber que não é igual. Cada um tem a sua cabeça e tem o seu desenvolvimento próprio. Então, é interessante isso. Mesmo que eles sejam irmãos, eles são irmãos não siameses e não gêmeos. E que mesmo assim, ainda que eles fossem, eles poderiam ter personalidades totalmente diferentes. Antônio, Duda, obrigada mesmo pela presença, pelo tempo de vocês. Espero que todo mundo tenha gostado. Vai ficar gravado, utilizado pelos associados da BRADT. E deixo aí minhas palavras finais. Obrigada, gente. Vocês são demais. Mas eu só tenho a agradecer. Foi um prazer imenso. Sempre é um prazer e foi um prazer dividir o painel com você e debater com você. Então, registro aqui minha felicidade, o agradecimento e reforço que você convoca e eu venho, tá? Em relação a isso. Muito obrigado. E eu sempre vou convocar, gente, vocês dois, nem venham, nem me venham com churumelas, eu vou sempre convocá-los. Obrigada, Maísa. Eu adorei essa provocação aí sobre os primos aí, os irmãos com personalidades diferentes.
Acho que é um pouco disso mesmo, a gente tem que estar justamente discutindo, né? E se questionando, né? Vamos chamar realmente de irmão gêmeo, não vamos? E pensar na estrutura, como é que a gente vai fazer para poder chegar aí num denominador que a gente consiga ter a cooperação, enfim. Acho que trazer as problemáticas, mas não só pelas problemáticas, com o intuito, de fato, da gente conseguir sedimentar aí as discussões para poder desenvolver e conseguir chegar num resultado melhor. E aí gostaria de reiterar suas palavras para que se inscrevam sobre o tema, é muito instigante, é muito, muito interessante e vamos continuar aí produzindo, tá? Obrigada demais. Obrigada, gente. Obrigada. Boa manhã para todo mundo. Obrigada pela presença aí de quem estava com a gente. Um beijo. Obrigada, Renata, por ter ficado de câmera aberta. Um beijo.